tenha a certeza de que a prova vai te impor dificuldades. Nunca é fácil superar outras pessoas. Todo mundo se esforça, todo mundo se debate para tentar conseguir as mesmas coisas que tu. Nada de bom vai vir sem um esforço, e fica claro para ti, deveria ser claro para ti, que toda a tua preparação não é para que tu não consiga, que tu não precise ter esforço no dia da prova, que tu não precise enfrentar dificuldades, mas sim para que tu vá enfrentar aquelas dificuldades da melhor forma possível. Tu tem que ter, no dia da prova, presença de palco. Na medicina a gente fala muito de presença de palco. É quando entra um paciente, e eu tive coleguinhas assim que eram umas guriazinhas magrinhas, bem miudinhas assim, e à medida que elas foram adquirindo conhecimento e treinando presença de palco, quando elas vão atender um paciente, elas se empoderam e elas dizem: como eu posso te ajudar? Senta aqui. O senhor não pode fazer isso. Não estraga o computador. Para. Por quê? Elas aprendem que, durante a consulta, elas têm que dominar a situação. Não o paciente, não ser agressivo, mas ter a presença de palco. O que eu quero dizer na hora da prova? Na hora da prova, aquela é a tua prova, é a tua vida e tu é o astro da tua vida. Tu não é naquela sala que tu está aplicando, independente de onde eles te colocarem, um coadjuvante do Enem dos outros. Tu é o astro do teu Enem. Aquela é a tua história. Olha, quem viu os vídeos anteriores deve lembrar que quando eu cheguei e olhei a cadeira igual a cadeira de criança que eu sentava, como sendo a cadeira que todo mundo ia ter que fazer a prova, o que eu pensei? Opa, escolheram a cadeira certa para mim, estou preparado. Quando tu tem esse tipo de perspectiva, mesmo quando aparecem as dificuldades, elas te fortalecem em vez de te tirar do teu eixo. E aí a gente vai chegar num conceito extremamente importante, se não o mais importante para a prova, talvez o mais importante para a tua vida. Falando da vida, então. Assim, ó, descansar depois da prova com o sentimento de dever cumprido. Num curso super disputado como a medicina, tu não tem como garantir que tu vai entrar. Tu não tem como garantir que tu vai fazer a pontuação necessária naquele dia. O melhor aluno, se ele fizer 20 Enems, talvez ele de 18 ele passe e 2 não. Mas ele não tem como garantir que aquele dia ele não vai estar desatento, aquele dia ele faz todo o possível para maximizar as chances dele. Agora, se tu fez todo o possível para maximizar as tuas chances, se tu trabalhou consistentemente o teu conhecimento, a tua performance, se tu te comportou da melhor forma no dia, tu sai da prova com um sentimento de dever cumprido. E isso tinha que ser o teu objetivo. Se eu for ser bem honesto para vocês, a maioria das provas que eu fiz na vida, tanto as que eu fui bem quanto as que eu fui mal, e especificamente o Enem, quando eu fiz e entrei na medicina, eu fui para a prova com a ideia, porque eu tinha feito outras provas anteriores simuladas e não tinha conseguido a nota, que eu não ia conseguir passar. Olha que interessante. Eu não estava confiante, achando que eu ia destruir a prova. Eu fui para a prova pensando assim, eu trabalhei o ano inteiro, eu não conseguia as notas nas provas anteriores que eu fiz simuladas, provavelmente eu não tenho chance de passar. Bom, mas eu fiz alterações durante aquelas semanas, alterações que me permitem competir. E eu vou fazer tudo o que eu puder para sair daquela prova com o sentimento de que eu entreguei o meu melhor. E aí é engraçado, quando tu sai de uma prova com esse sentimento, que foi o que aconteceu comigo, e lembra que eu tinha uma prova sábado e uma prova domingo. Eu não precisava corrigir a prova de sábado, porque eu sabia que eu tinha feito tudo aquilo que estava ao meu alcance, dentro daquele período de 5 horas e meia,
para atingir o meu objetivo. E se eu não atingisse o meu objetivo, bom, tinha coisas que eu ia ter que tentar fazer melhor no futuro. É isso, pessoal. Tu tem que dormir após uma prova dessas com o sono dos justos, que a gente chama. Com a transparência para ti mesmo de que tu entregou e deixou tudo. Os americanos dizem, deixa tudo no campo de futebol. Deixa tudo no campo de futebol americano, deixa tudo no campo de futebol. Sabe? Deixa tudo na disputa. E aí vive com o resultado que acontecer contigo. É claro que a gente trabalha para passar, mas é bem diferente tu entregar tudo aquilo que tu tem e não conseguir o teu objetivo, e tu não conseguir o teu objetivo sabendo que tu podia ter feito mais. Olha, o resultado é o mesmo, mas psicologicamente são situações completamente diferentes. O último pedaço, e é uma coisa que eu acho que é fundamental, e por isso eu acabo com essa ideia, é que pro dia da prova, tu tem que ter um mapa mental do teu sucesso. Tu tem que visualizar o que tu vai fazer. Tu tem que visualizar o que tu vai fazer na prova. Aí tu vai me dizer assim, mas por que visualizar? Bom, os atletas de alto desempenho sabem que visualizar as coisas é quase tão efetivo quanto treinar as situações. Olha só que loucura, o cérebro não entende muito bem o que é fantasia, o que é realidade. Se tu consegue te colocar no estado mental que tu vai passar no dia, se quando tu treina, tu visualiza a prova, se no dia anterior tu deitou na cama e pensou, bom, amanhã eu vou fazer a prova, eu vou começar por linguagem, tu sabe qual é a questão mais importante da tua prova? A primeira questão que tu acertar. A primeira questão que tu olha e diz, essa aqui é isso aqui. Então tu vai visualizar aquilo, tu vai conectar as coisas que tu conhece com o teu desempenho através de uma coisa que é a visualização. A visualização de quê? Não de que tu vai acertar tudo, não da faixa, das pessoas gritando teu nome, não. Tu vai visualizar o teu desempenho. Tu vai visualizar o seguinte, se eu faço bloco de 10, eu vou fazer bloco de 10, eu vou receber a prova. Tu vai repassar na tua cabeça quais são as coisas que tu vai fazer no dia da prova. Quando tu te prepara e tu visualiza, o inesperado acontece. Mas tu te preparou para ele. É engraçado isso. E aí tu tem aquele inesperado como sendo o momento para te brilhar. Olha, deixa eu contar uma história, então, para finalizar o nosso seminário com uma história de um lutador que foi histórico, assim, para a minha geração, e o primeiro, então, representante do Brasil nessas coisas de vale tudo, que foi um cara chamado Royce Gracie. E as pessoas perguntavam para o Royce Gracie o seguinte, como é que tu te prepara para a luta? E ele dizia o seguinte, eu me preparo pensando tudo aquilo que pode acontecer. Cada cenário eu vou lá e treino, e se ele tiver essa chave, se ele for assim, se ele atuar assado. Quando eu efetivamente vou para o combate, ou seja, eu vou para o enfrentamento, o que eu faço é tentar manter a minha mente o mais aberta possível para aquela experiência. E quando as coisas acontecem, elas acontecem conforme eu treinei e eu estou preparado para responder. E muitas vezes, pessoal, o que acontecia com ele era o seguinte, acontecia que as pessoas cometiam não só os acertos contra ele que ele esperava, mas também os erros que ele esperava. Ou seja, ele é mais forte que eu e vai me machucar assim. Não, mas se eu fizer isso, ele talvez me dê as costas e eu consiga finalizar ele. Pessoal, estamos nós finalizando aqui. Foi um grande prazer ter estado com vocês. Eu espero que tenha sido útil. Saibam que para nós é pessoal. Vocês não precisam passar por isso sozinho. A gente quer ajudar vocês de todas as formas. Nos procurem.
tem muita coisa ainda que a gente sabe que vocês podem estar precisando e a gente está aqui para fornecer e trocar com vocês experiências.